Olá, tudo bem? A gente está iniciando mais uma aula hoje e a aula de hoje é sobre equação do segundo grau, tá? Me chamo professor Magno e a gente está iniciando mais uma aula. Vamos lá. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre equação do primeiro grau, mostrou a definição de uma equação do primeiro grau e como acha a raiz de uma equação do primeiro grau, tá? Na aula de hoje, vai fazer algo semelhante. Vai ver a definição da equação do segundo grau, quais são os tipos de equação do segundo grau e como é que acha a raiz de uma equação do segundo grau. Tá? Eu vou colocar um exemplo. Depois, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão e vamos estar respondendo a atividade que eu vou postar hoje no grupo, tudo bem? Então vamos lá. Primeira definição. A equação do segundo grau na variável real x é toda equação que pode ser expressa na forma. Se lembra que a equação do primeiro grau era a forma ax mais b, né? Que o x era elevado a 1, por isso que é do segundo grau. No primeiro grau, a do segundo grau vai aumentar um x, vai ficar assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero, tá? Onde o a, o b e o c são números reais e esse a aqui ele tem que ser diferente de zero. Por que esse a tem que ser diferente de zero? Porque se esse a aqui for zero, esse a aqui for zero, o que acontece? O x aqui ele vai deixar de existir, ó. Não é verdade? Porque qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, se esse x ao quadrado sumir, ela vai virar uma equação do primeiro grau, ó, bx mais c. Então, para ela ser uma equação do segundo grau, obrigatoriamente esse a tem que ser diferente de zero. Ok? Então, tá lá. Deixa eu apagar aqui. Então, a forma dela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que o a, b e o c são números reais e o a é diferente de zero. É importante, quando você vê uma equação do segundo grau, você saber identificar o a, o b e o c, para a gente poder achar a raiz, tá bom? Então, continuando. Essa igualdade é a forma completa da equação do segundo grau. Por que eu estou dizendo que é completa? Porque a equação do segundo grau ela pode aparecer também incompleta, que eu vou mostrar já os exemplos, tá? Nela, a, b e c são coeficientes, sendo a o coeficiente de x ao quadrado, ó, o a multiplica o x ao quadrado, o b é o coeficiente de x, ó, o b multiplica o x, e o c é o termo independente, que é o termo que não tem x multiplicando, a gente chama de termo independente, tá bom? Então é importante você identificar numa equação do segundo grau quem é o a, quem é o b e quem é o c, tá? Vou até destacar aqui, ó. Você tem que saber identificar o a, o b e o c, tá? É uma das coisas mais importantes que tem na equação do segundo grau é identificar os seus coeficientes para poder descobrir a resolução, tá bom? Vamos lá, continuando. Já aquelas em que o b é igual a zero, o c é igual a zero, ou o b e o c são zeros simultaneamente, então elas são equações incompletas. Foi o que eu falei, ó. Se no caso esse b aqui for zero, esse termo aqui vai sumir. Ou se o c for zero, esse termo aqui vai sumir. Então, ela vai continuar sendo uma equação de segundo grau, porque o x aqui está elevado a 2, só que ela vai ser uma equação incompleta, porque nem o b nem o c vai aparecer. Então, ela continua sendo uma equação de segundo grau, mas é chamada de equação de segundo grau incompleta. Tá, ok? Vamos para exemplos, tá? Só apagar aqui o rabisco. Um momento. Vamos lá. Ó, exemplo de possíveis equações do segundo grau. Então, quais são as possíveis? Tem as completas e as incompletas, tá? Completa é quando aparece o A, B e o C, que são diferentes de zero, e as incompletas tem três casos, tá? Tem quando o B é zero, tem como o C é zero, e tem quando o B e o C são zero simultaneamente, tá? Então, eu vou mostrar aqui todas as possibilidades. Vamos lá. Uma equação de segundo grau completa, como é que é ela? O A e o B e o C são diferentes de zero. Se eles são diferentes de zero, então eles vão ter os valores reais aqui. Eles não vão sumir da equação, então ela é completa. Um exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 15. Quem é o a? O a é 1. Por quê? Porque o a é quem multiplica o x ao quadrado. Então, quando não tem nada, quem diz que é 1. Ó. Quem é o b? É o que multiplica o x, ó, é o menos 2. E quem é o c? É o termo sozinho, que é o 15. Ó. Então, tá aqui o a1, o b menos 2 e o c15. Tá, o a, b e c. É só você comparar as duas, tá?
Como o A e o B e o C aparecem, então eles são diferentes de zero, então ela é uma equação do segundo grau completa. Entendeu? Agora a gente vai para o caso onde ela é incompleta, tá? Então, equação do segundo grau incompleta do tipo ax2 mais bx igual a zero. Então, do tipo x2 mais bx igual a zero. Então, ó, o a é diferente de zero, que o a aqui é 1. O b é diferente de zero, tá aqui. E o c é zero. Então, quando o c sumiu, então quer dizer que ela é incompleta. Um exemplo aqui, ó. 2x ao quadrado mais x igual a zero. Então tá aqui, ó. Quem é o A? O A é o que multiplica o x ao quadrado. É o 2, tá vendo? O A é o que multiplica o x ao quadrado. Quem é o B? É o que multiplica o x. Então B é 1, ó. Só tá aqui. E o C, que é o termo independente, ele não tá aparecendo. Então C é 0. Então tá aqui, ó. A2, B1 e C é igual a 0. Tá? Então ela é incompleta. Porque ela é incompleta porque o C não tá aparecendo. Tá certo? É bem simples de entender isso. O outro tipo. Ax ao quadrado mais C é igual a 0. Aqui, no caso, B não existe, tá? Então, no caso, o A é diferente de 0, o B é igual a 0 porque ele não está aparecendo e o C é diferente de 0. Um exemplo, ó. Menos x ao quadrado mais 6 igual a 0. Quem é o A? O A é menos 1, porque tem o menos e 1 está aqui escondido. O B é 0, não aparece, porque B é o termo que multiplica x, o x não está aparecendo. E o C é o termo independente que é 6, então está aqui, ó. A menos 1, B é 0 e C igual a 6. Tá? Então também é incompleto. E o último caso, ó, equação do segundo grau completa do tipo ax ao quadrado é igual a zero. É quando o b e o c são zero. Está vendo que só aparece o a? Um exemplo, ó. 7x ao quadrado é igual a zero. O a é o próprio 7 que multiplica o x ao quadrado. Ó. O b é o que multiplica o x, não aparece. E o c é o intermo independente também que não aparece. Então o a é 7, o b é 0 e o c é 0. Então essas são todas as possibilidades se aparecer uma equação do segundo grau. Tá ok? São essas possibilidades. São 3 possibilidades para incompleta e uma sendo completa. Então a equação do segundo grau pode aparecer de 4 maneiras, tá bom? Continuando. Agora aqui, ó. As raízes de uma equação do segundo grau incompleta. Então primeiro eu vou ensinar vocês a responder uma equação do segundo grau quando ela está incompleta. Porque quando ela está completa a gente usa uma fórmula bem famosa. Mas primeiro a gente vai olhar quando for incompleta, que é o jeito mais fácil, tá? Então primeiro caso, ó. Do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso aqui o b é igual a zero. Então tá lá um exemplo, ó. 4x ao quadrado menos 49 é igual a zero. Então quem é o A? O A é o 4 e o C é o menos 49. Ó. O B, que é o termo que multiplica o x, não aparece, então B é zero. Então como é que a gente calcula isso? Ó? Primeiro, esse 49 ele passa para o outro lado trocando o sinal. Certo? Então ele fica mais 49. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Então x ao quadrado é 49 sobre 4. 49 sobre 4 não dá para dividir que vai dar um número quebradinho, então você deixa assim. Essa potência aqui, 2, ó, ela vai passar para o outro lado como raiz quadrada. E a gente sempre coloca mais ou menos. Ó. Professor, por que a gente sempre coloca mais ou menos? Porque é o seguinte, ó. Se vocês lembram como é que eu calculo uma raiz quadrada? São dois números iguais que multiplicados tem que dar o número que está aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tiver raiz quadrada de 4, é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Mas também pode ser menos 2, ó, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4 positivo. Então a gente pode dizer que é o mais ou o menos o 2 que funciona. Outro exemplo, raiz quadrada de 9. É 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Mas se eu pegar menos 3 vezes menos 3, também dá 9 positivo, por causa do joguinho de sinal. Então pode ser o mais 3 ou menos 3. Então sempre que você for calcular uma raiz quadrada, ela vai dar mais ou menos o valor que está lá dentro, tá? Então aqui no caso, ó, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. E raiz quadrada de 4 é 2, então vai ficar 7 sobre 2. Então x é igual a mais ou menos 7 sobre 2. Por que mais ou menos? Ó? Porque se eu pegar menos 7 vezes menos 7 também dá 49. E se eu pegar menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Então é mais ou menos 7,5. Tá? Foi uma equação bem simples de resolver, né? O outro tipo. Está aqui a solução. Solução sempre você coloca o menor na frente, tá? Então o menor é o negativo, fica menos 7,5 e 7,5 positivo. Está aqui a solução, tá? O próximo tipo
é do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então aqui no caso o termo independente sumiu, então não tem um c, tá? Exemplo, 6x ao quadrado mais 18 igual a zero. Nesse caso não tem o termo independente que é c, então ela está incompleta. Então como é que a gente faz? Aqui a gente vai colocar o termo em comum em evidência, tá? Por exemplo, eu tenho um x aqui e tem um x aqui, não tem? Então ele é o termo que está em comum dos dois lados, então eu vou colocar em evidência. Então eu coloco o x em evidência. Então x, que número vezes x vai dar 6x ao quadrado? É o próprio 6x, ó. Porque x vezes x é x ao quadrado. Então x vezes 6x, 6x ao quadrado. Repete o mais. Que número vezes x dá 18x? É o 18. Por quê? 18 vezes x dá 18x. Então você percebeu que essas duas equações são iguais, tá? Eu só coloquei o x em evidência. Agora a gente observa, ó. Aqui está uma multiplicação entre dois termos e está dando igual a zero. Para isso ser verdade, ou um termo é zero, porque esse aqui for zero, zera tudo, ou esse outro termo é zero, porque for zero, zera tudo. Então as possibilidades aqui dar zero é ou se o x for zero, ou se o 6x mais 18 for zero. Então a gente coloca assim, ó. Ou x é igual a zero, que a gente já achou uma solução, ou 6x mais 18 é igual a zero. Então vamos achar o x dessa outra aqui, ó. Porque numa equação de segundo grau, sempre tem duas raízes, sempre, tá? Então uma a gente achou que é o zero, vamos achar outra raiz, ó. Então vai ficar 6x mais 18 é igual a zero. Esse 18 passa para o outro lado, ó. Vai ficar menos 18. Esse 6 está multiplicando, ele passa dividindo, tá? Então x é igual a menos 18 sobre 6, ó. Menos por mais dá menos, 18 por 6 dá 3. Então a resposta vai dar menos 3. Então a solução, ó, é x igual a 0 e x igual a menos 3. Então o menos 3 vem na frente que é o menor. Então a solução é menos 3 e 0. Bom? E o último caso de completa, que é do tipo ax ao quadrado, né? Onde o b e o c, os dois simultaneamente são zeros. Tá bom? É mais fácil no caso. Um exemplo aqui, ó, 9x ao quadrado igual a zero. Então, se esse 9 está multiplicando, ele passa dividindo, certo? Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 0 sobre 9. Então, 0 dividido para qualquer número, além do zero, né, certo? 0 vai dar 0. Então, ó, x ao quadrado é igual a 0. Esse 2, que é a potência, passa para o outro lado da raiz quadrada, então vai ficar mais ou menos, né? Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 0 mais 0, raiz quadrada de 0 é 0. Então, 0 não precisa de sinal. Então, x é igual a 0. Então, a única solução que vamos ter, a solução é 0. Então, toda vez que você tiver uma equação em que o b e o c for 0, o a também vai ser 0. Tá? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Agora, a raiz de uma equação completa. Agora, vamos ver como é da completa. A completa a gente usa uma fórmula famosa, né? Que é essa daqui, ó. Que é a fórmula resolutiva ou a fórmula de Bhaskara. Bhaskara é o nome do matemático indiano que criou, tá? E fórmula resolutiva é o nome da fórmula, tá bom? Por que fórmula resolutiva? Porque ela resolve qualquer equação do segundo grau. Qualquer uma, tá? Uma equação geral, tá bom? Ela resolve tanto a incompleta como a completa, tá? Qualquer uma ela resolve. Então, como é o jeito da fórmula? Tá aqui, ó. O x é igual a menos b, mais ou menos, tá vendo? A raiz desse triângulo aqui que é chamado de determinante ou delta, tá? Dividido por 2 vezes o a. E quanto é que vale esse determinante? Esse determinante ele vale b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Professor, quem é esse a, quem é esse c e quem é esse b? São os coeficientes da equação do segundo grau. Lembra que a gente falou que é importante saber quem é o a, o b e o c? Você vai substituir, onde tiver b, você bota b, onde tiver a, você bota a, e onde tiver c, você bota c. Substitui e resolve. Tá bom? E esse determinante aqui, que é esse triângulo, ele é muito importante porque, de acordo com o sinal dele, a gente tem uma informação sobre essa fórmula. Por exemplo, as condições do determinante, que é esse triângulozinho. Primeiro, se esse determinante for maior que zero, quer dizer, se ele for um número positivo, então, necessariamente, essa equação de segundo grau, ela sempre vai ter duas raízes diferentes. Tá? Que no caso a gente chama de x1 e x2, né? Porque a raiz não é o valor de x que a gente quer descobrir. Como vai ter duas raízes, a gente chama de x1 e x2, tá? Então, sempre vai ter duas raízes diferentes. Agora, se esse determinante for igual a zero, ela também vai ter duas raízes, mas só que elas vão ser iguais. Então, no caso, vai ser só um x, tá bom? E se ela for um número negativo, né? Se ela for um número menor que zero,
Então ela não vai ter solução. Porque ó, se aqui for um número negativo, e eu for tirar a raiz quadrada de número negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem dois números que iguais multiplicam que dá um número negativo. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê negativo. Mesmo sendo fração, decimal, positivo, negativo, ó, se eu tiver dois números negativos, se eu multiplicar vai dar sempre positivo. E se eu tiver dois positivos, se eu multiplicar vai dar sempre positivo. Então, necessariamente esse número aqui nunca vai ser negativo. Tá? Então você calculou aqui o determinante. O resultado é um número negativo, você não vai conseguir achar a raiz quadrada, então não vai ter solução. Então quer dizer que aquela equação não tem raiz. Por isso que é importante a gente ver a condição desse determinante, ó, porque se ele for negativo você não vai nem continuar a conta, você já para ali e não tem solução. Tá bom? Vamos lá. Agora para o último slide eu vou botar um exemplo para vocês entenderem, tá? A gente respondendo pela fórmula resolutiva. Vamos lá. Exemplo. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Ela não está completa. Ó. Quem é o A aqui? O A é 1, ó, que multiplica o x ao quadrado. O B também é 1, que multiplica o x. E o C é o menos 12, que é o termo independente. Ó. Tá? Então, primeiro a gente vai achar o determinante. Ó. Aqui, separando os dados. O A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é menos 12. Do jeito que eu expliquei direitinho. Tá? Descobrindo o determinante. Né? B ao quadrado menos 4, que multiplica C. Quem é o B, né? 1. B ao quadrado menos o 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 12. Ó. Não esquece o sinal. Então você vê aqui, ó, 1 ao quadrado é 1. Como aqui está todo mundo multiplicando, ó, mais com mais dá menos com menos dá mais. Então vai dar mais. Então 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 48. Então vai ficar 1 mais 48, que dá 49. Ó. Então tá aí, 1 mais 48, que dá 49. Achamos o determinante. Ó. O determinante não é maior que zero. Então, essa equação aqui ela vai ter duas soluções, que é o x1 e x2. Vamos lá. Usando a fórmula. X é igual a menos b, então menos o b não é um positivo, então fica menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do determinante, que a gente achou que é 49, dividido por 2 vezes o a, e o a é 1. Então, ó, o x1 vai usar o sinal do mais e o x2 vai usar o sinal do menos. Então, vai ficar assim. Quem é o x1? É o menos 1, usando só o mais, ó, mais raiz de 49 sobre 2. Menos 1 mais raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49, dividido por 2. Menos 1 mais 7 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então 3 é a primeira solução. Tá? E o x2? O x2 vai usar o menos. Ó. Tá vendo que um usa mais, outro usa menos? Então fica menos 1 menos raiz de 49 sobre 2. Fica menos 1 menos raiz de 49 é 7 sobre 2. Menos 1 menos 7 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, tá aqui a outra solução. Então, a solução, ó, o delta for maior que zero, então achamos duas respostas diferentes. Tá vendo? Então, a solução vai ser menos 4 e 3. Ó, o menor sempre vem na frente. A solução é menos 4 e 3. Viu, gente? É bem facinho, tá? Você pode achar difícil aqui na primeira vista, mas se você for praticando, você vai ter facilidade nisso aqui, tá bom? Eu vou estar colocando uma lista de exercícios lá no grupo, tá bom, do WhatsApp e no grupo do Seduc. Vocês tentem fazer e na próxima aula a gente faz uma revisão e eu vou fazer a correção, tá bom? Então até a próxima aula e bons estudos!